Então, eu tava falando dos amigos da corte, né? Porque cortou o outro vídeo, foi mal. Então, a comunidade médica participou, trazendo dados científicos sobre a questão da lei de biossegurança, também sobre a questão do início da vida, na questão do aborto dos fetos anencéfalos, enfim. Então, existe uma diversidade que pode ser para trazer dados científicos, pode para trazer dados econômicos, dados sociais, enfim. A ideia é a democratização do processo, tanto a partir da participação dos amigos da corte, como a partir das audiências públicas que o STF pode chamar, tá? Aí o interessado que quer ser amigo da corte, ele solicita ao relator do processo, o relator do processo pode decidir pela participação ou pela não participação, e essa decisão é irrecorrível, tá certo? Por parte do relator. O que mais? Não tem prescrição ou decadência nas ações de controle, enquanto a lei ou ato normativo estiver em vigor, é cabível o ajuizamento da ADI, tá? Então, não tem não tem prescrição ou decadência. E em relação à tutela provisória, é possível em ADI? Sim, com certeza, é bastante comum, desde que os autores demonstrem o perigo da demora, né, da manutenção daquela lei ou daquele ato normativo em vigor, e demonstrem também a fumaça, né, do bom direito, e um outro requisito que o STF estabeleceu a nível jurisprudencial, que é a conveniência, tá certo? Leva em consideração a repercussão dos fatos resultantes da concessão daquela liminar, tá? Então, o STF vai avaliar se é conveniente em termos sociais, já que vai ter efeitos erga omnes também essa tutela provisória concedida, tá? E aí o STF, analisando a conveniência, poderá, além dos outros dois requisitos, da fumaça do bom direito e do perigo da demora, né, conceder em caráter cautelar, tá certo? Aquela tutela provisória. Com isso, o STF concedendo a tutela provisória cautelar, aquela lei ou aquele ato normativo serão suspensos, tá? Não poderão produzir efeitos, eles não serão extintos do ordenamento, tá? Eles ficarão apenas suspensos até que o STF prolate a sua decisão final. Quando eu digo suspenso, é que não vai poder produzir efeito, certo? Em regra, os efeitos de uma decisão liminar, né, em ADI são ex nunc, né, não retroagem, tá? São daqui para frente essa legislação está suspensa, mas o STF pode, e eu vou já dizer como, conceder efeitos retroativos, tá certo? Isso, e os efeitos são erga omnes também, e vinculantes daquela mesma forma que eu já falei para vocês. O que mais? O STF, para conceder uma medida cautelar em ADI, ele precisa do voto da maioria absoluta dos seus membros, né? Se são 11 ministros do STF, com 6 votos de ministro, o STF concede a medida cautelar. Para mudar os efeitos, que em regra são ex nunc, né? Para torná-los ex tunc na medida cautelar, aí precisa do voto de 2/3 dos seus membros, que aí, dentre um número de 11 ministros, precisa do voto de 8, tá certo? Aí, um detalhe importante sobre as ADIs é que é uma exceção à regra da repristinação do direito civil. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu vou explicar aqui rapidamente para você. No direito civil, a gente aprende em Civil 1 que a regra aqui no direito civil, certo? É que as leis não repristinam, certo? Repristinar, eu gosto de colocar assim para lembrar como sinônimo de ressuscitar, certo? É assim, o que é que a gente aprende no direito civil? Se eu tenho uma lei A que foi revogada pela lei B, certo? E depois veio uma lei C que revogou a lei B, tá? A lei A, ela não ressuscita, ela não repristina, tá? Isso é a regra do direito civil 1. Em regra, a lei A, ela não volta a valer. A lei A foi revogada pela lei B, a lei A morreu para sempre. A lei B depois foi revogada pela lei C, a lei A já estava morta, ela não vai ressuscitar, ela não vai repristinar. No direito civil, a gente aprende que essa é a regra.
só vai repristinar essa lei A se a lei C disser isso expressamente. Tipo assim, a lei C revoga a lei B e na própria lei C tem lá no texto dizendo que a lei A volta. Aí sim a lei A vai ressuscitar ou repristinar, tá certo? Isso a gente aprende lá no direito civil. Aqui para a ADI, gente, é diferente, certo? De acordo com o artigo 11 da Lei 9868, a regra é a da repristinação em caso de ADI. Em que sentido? Imagine que nós temos a Lei A, certo? Que foi revogada pela Lei B. A Lei A saiu do ordenamento. Depois vem uma decisão do STF em ADI que considera, em medida cautelar ao final, que aquela Lei B é inconstitucional. Como aquela Lei B é inconstitucional, ela não deve produzir efeitos. Por isso que a Lei A vai voltar. A regra na ADI é diferente da regra do direito civil que você viu lá em Civil 1. Em ADI, a regra é a da repristinação. Se tem uma Lei A que foi revogada pela Lei B e veio uma decisão do STF que torna a Lei B inconstitucional, seja em medida cautelar, seja no final, aquela Lei A, ela vai voltar, porque ela só foi revogada por uma Lei B aí que ela foi declarada inconstitucional, tá certo? Ou que ela tá com os efeitos suspensos por conta de uma medida cautelar. Então, aquela Lei A repristina, tá bom? Que mais? Em relação à decisão final. A decisão final ela vai ser julgada com um quórum mínimo de 8 ministros presentes no dia da votação. Então, o relator ele não julga sozinho, tá? Os julgamentos da ADI eles precisam ser com a reunião dos ministros. Pelo menos 8 devem estar presentes no dia da votação. Com menos de 8 ministros, a sessão deve ser remarcada. Ela deve ser colocada para uma outra data. Presentes 8 ministros, a sessão vai ser iniciada. Com o voto de 6 ministros, mesmo tendo comparecido só 8, certo? É preciso do voto de 6 ministros para aquela lei ser declarada inconstitucional. Isso aí representa a maioria absoluta do tribunal. Já que são 11, né? A maioria absoluta vai ser com 6 ministros. Mesmo se forem 8, 9, 10 ministros no dia da votação, para aquela lei ser declarada inconstitucional, no todo ou em parte, eu preciso do voto de 6, tá certo? Maioria absoluta. Agora, se não estiverem presentes todos os ministros, né? E a ausência de alguns ministros for relevante para eventual mudança no julgamento, o processo vai ficar suspenso e vai ser marcada uma outra data para que os demais decidam, para que o julgamento possa ser continuado. Por exemplo, imagine que foram 8 ministros, tá certo? No dia daquela votação. 3 faltaram. E o julgamento está de 5-3. 5 pela inconstitucionalidade, 3 acham que é constitucional, tá? Tá de 5-3. Veja que os outros 3 ministros que faltaram, eles podem influenciar no resultado final. Como? Se os 3 que faltaram forem a favor da constitucionalidade, o resultado muda, não muda não? Tava de 5-3, vai ficar... 5 votaram pela inconstitucionalidade, nesse exemplo que eu tô dando, 3 pela constitucionalidade. Se os 3 que faltaram forem os 3 a favor da constitucionalidade, né, da permanência da lei do ordenamento, o resultado muda, né? Pronto, e é isso que eu tô dizendo. Se naquela sessão de julgamento faltarem ministros em número que seja relevante para mudar o entendimento do resultado final, aquela sessão vai ser suspensa e vai ter que ser marcada uma outra sessão para que aqueles que não votaram puderem votar, né? Os ministros que não votaram vão votar. Só nesse caso, gente, os ministros que faltaram puderem influenciar no resultado final. Por exemplo, tá de 5-3, por exemplo, tá de 5-4, tá de 5-5. Quem faltou pode influenciar nesse resultado, né? Mas se tiver de 4-4, né, por exemplo. Mas se eu tiver um dia de votação que foram 8 ministros, certo? Já tá de 7-1. Faltaram 3. Esses 3 conseguem influenciar no resultado final? Não. Porque mesmo os 3 votando do mesmo jeito, já tá de 7-1, não tem mais como reverter esse resultado. Aí não tem necessidade de marcar uma outra audiência, certo? Ou, por exemplo, foram 9 ministros e já tá de
6-3. Os outros 2 ministros que faltaram vão ser relevantes para a mudança no resultado? Não, não vão conseguir influenciar no resultado final. Então, não vai precisar ser marcada uma nova sessão de julgamento, tá? Não sei se ficou claro aí, mas isso está no artigo 22 e artigo 23 da Lei 9868, tá bom? Diz assim, que se não for alcançada a maioria necessária da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou noutro sentido, tá bom? E aí o julgamento vai ser suspenso e vai ser marcado outro dia. Aqueles que já votaram podem mudar o entendimento? Podem, tá certo, gente? É possível que os ministros mudem de opinião, embora não seja comum, inclusive é raríssimo, tá? Passando para frente, a decisão em ADI, ela é irrecorrível, até porque não tem para onde mais recorrer, já que a ação está correndo no Supremo Tribunal Federal, né? Cabendo no máximo embargos de declaração, certo? Em regra, os efeitos, como eu disse, são ex tunc, tá certo? Veja que para medida cautelar, o efeito em regra é ex nunc, tá? E excepcionalmente o STF pode dar efeitos ex tunc. Na decisão final, no resultado final, a decisão do STF em ADI, em regra, é ex tunc, ou seja, em regra retroage, tá certo? Mas o STF pode modular os efeitos, isso eu vou falar em outro vídeo, para conceder efeitos diferentes, por exemplo, efeitos ex nunc, certo? Então, em regra, o resultado final vai ter efeitos ex tunc, eles vão retroagir. São erga omnes e vinculantes, naqueles termos que eu falei, vinculam todo o poder executivo e vinculam os órgãos abaixo do Supremo Tribunal Federal dentro do Judiciário. Não vincula quem? O poder legislativo e o próprio Supremo, tá? O que mais? Se alguém descumprir uma decisão do STF prolatada em controle concentrado, prolatada em ADI, né? Vai caber uma reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Então, imagine que um determinado juiz não siga o entendimento que o STF prolatou em uma ADI, ou mesmo em uma ADC, também é a mesma coisa, tá? Uma DPF. Se, por exemplo, um juiz, uma autoridade, não observarem uma decisão do STF que foi prolatada em controle concentrado, né, no julgamento, por exemplo, de uma ADI, o que é possível fazer contra esse juiz ou contra essa autoridade pública que não está seguindo uma decisão do STF que tinha efeitos erga omnes e vinculantes? Cabe uma reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. Essa reclamação constitucional, gente, é justamente você enredar, né, digamos assim, para o STF, dizendo, ei, fulano de tal, autoridade tal, juiz tal, não está cumprindo a sua decisão. E aí o STF vai ter o poder de cassar aquele ato que está descumprindo a decisão do próprio STF em controle concentrado, certo? O que mais? Pronto, gente, sobre a ADI, era isso que eu tinha a falar de principal. No próximo vídeo eu vou falar sobre os efeitos, a possibilidade de modulação de efeitos e tudo, que é um tema também bastante importante, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição.